Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Ô, gente, olha eu aqui de novo. Estou de volta. Estou de volta aqui hoje para mais uma videoaula. E hoje nossa videoaula de física do setor B de bola. Nós vamos falar sobre o tema que está nas aulas 16 a 24 da sua apostila de número 6, o sistema ângulo de ensino, que é o tema da termodinâmica. Faremos exercícios sobre o assunto, tá bom? E 7 exercícios, então vai ficar tudo supimpa aqui. E, gente, bom, ó, para você que é novo, que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Sou o Henrique, aqui quem vos fala, e nos vimos na aula passada. Foi uma aulinha de química, se eu não me engano. Nos vimos na live também, foi uma live super boa. Vou deixar também o link na descrição, tá? E hoje, então, a aulinha de física. Então, se você é novo aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos também, para eles virem estudar aqui conosco. E, gente, olha, na aula passada eu tive uma pequena presença bem agradável de uma furadeira do andar de baixo aqui, né? Que está em reforma. E aí atrapalhou um pouquinho a aula, então eu peço desculpas. No horário em que eu estou gravando hoje, a furadeira já parou, tá? Então isso daí é bom porque não tem como ela nos atrapalhar. Portanto, a aula vai ser tranquila, suavidade, ó, só no tamo na praia, só na boa, na vida boa, né? Mas enfim, então, gente, ó, antes de a gente partir para os exercícios, revisãozinha básica de termodinâmica, beleza? Mas antes de tudo, solta a vinheta. Aí, a nossa vinheta aqui bonita. E para você que ainda não segue, siga o nosso Instagram, @estudo.fácil, como está aí na tela, beleza? Então vamos lá, gente. O primeiro tópico que a gente vê em termodinâmica são os gases ideais. E aí, duas equações clássicas de gases ideais que a gente precisa saber é PV igual a nRT, que é a equação de Clapeyron, né? Então, onde o P é a pressão, V volume, N número de mols, R é a constante, como está aqui, né? Então R pode ser esses três valores aqui, depende, o exercício te passa, tá? Você não precisa decorar os valores. E T, temperatura, tá? O que você tem que pensar? Então, se o exercício te passar, por exemplo, esse 62,3, a pressão tem que estar em milímetros por mercúrio, o volume em litros, mol e kelvin. Você tem que sempre te atentar àquilo que é constante, assim como nós tínhamos lá na calorimetria. A gente tinha na calorimetria o calor específico da substância, né? Então você tinha que olhar para ele, porque ele é algo constante, ele não muda, tá? Ele só muda conforme o objeto, né? Conforme o objeto não, conforme o líquido, tá? Outra equação super importante, equação geral dos gases, PV por Votor, né? Então P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. E as transformações isotérmica, isobárica e isocórica. Tenho aqui então um quadro de unidades. Então, se a gente puxar aqui, ó, pressão, volume, temperatura, número de mols, algumas conversões, enfim, isso aqui também é bem importante. Então, aqui passando para revisar isso daí, que é super importante para os nossos exercícios, tá? Próximo tópico é a energia interna de um gás, né? Então, como que a gente calcula essa energia interna? Por meio dessa equação, que a energia interna é a energia cinética, que é igual a 3 meios de nRT. Tá? Isso se o gás for monoatômico. Tá? Se ele for diatômico, é 5 meios. Tá? E o exercício avisa, mas tudo a gente vai fazer como monoatômico. nRT a gente pode substituir, né? Opa, cliquei na seta errada aqui. A gente pode substituir por PV. Né? Se nós temos a relação PV vezes V é igual a nRT, e a gente tem o nRT aqui, a gente pode substituir por PV. Tudo depende do que o exercício passar, tá bom? Tranquilo, né? Então aqui passando bem tranquilo para revisar. E né, o terceiro tópico que nós vamos trabalhar é o trabalho de um gás. Esse daí dá trabalho, mas não dá não, você vai ver. Depois você pega o jeito, meu negócio fica tranquilíssimo.
Aqui então, como que é dado o trabalho? A gente escreve como W ou também como símbolo do trabalho, né? Então, trabalho é pressão vezes uma variação do volume, tá? Que é final menos inicial, que é o que temos ali, então, no caso, né? Então, trabalho é medido em joules, variação do volume medido em metro cúbico no SI, e a pressão em Newton por metro quadrado ou Pascal no SI, tá bom? Aí nós temos questão de interpretação de sinais. Se o trabalho é positivo, sofreu uma expansão. Se o trabalho é negativo, é uma compressão. Se o trabalho é igual a zero, é uma transformação isométrica, ou seja, variação, não houve variação de volume, certo? Mas se o exercício der um gráfico de pressão por volume, como está aqui, a área é numericamente igual ao trabalho, tá bom? Tranquilo, né? E para finalizar com chave de ouro, a primeira lei da termodinâmica. E nós temos estas fórmulas aqui, que é a quantidade, né? Então, Q igual a ΔU mais o trabalho, tá? Ou ΔU igual a Q menos trabalho. São iguais, tá? São iguais. Então, a quantidade de calor é igual a variação da energia interna mais trabalho de pressão, da força de pressão do gás, tá? Se for uma transformação isométrica, ou seja, temperatura constante, a variação da energia cinética é zero. É zero, portanto, a quantidade de calor é igual ao trabalho, tá? Porque numa transformação isotérmica, todo o calor que recebido pelo sistema é totalmente transformado em trabalho, beleza? Se for uma isobárica, a pressão é constante. Então, ΔU igual a Q menos o trabalho, por exemplo. Então, a pressão é constante, belezinha, tranquilo. E aí, se for uma isocórica, o que vai acontecer? O trabalho é zero, porque o trabalho é o quê? Pressão vezes variação de volume. Se não houve variação de volume, não houve trabalho. Portanto, aí a variação da energia interna é igual à quantidade de calor. Se for adiabática, o sistema não vai trocar calor com o meio externo, que é igual a zero. Então, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho, certo? Aqui uma questão de interpretação de sinais, bem tranquilo. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Tranquilo aí, meu povo? Então, basicamente isso que nós vamos utilizar nos 7 exercícios que vamos fazer hoje. Então agora sim, revisão feita. Se ficou dúvida, manda lá no direct no Instagram. Então bora fazer exercício, meu povo, simbora! Então são 7 exercícios de várias universidades, está bem diversificado, tá bom? E aí para a gente treinar e ficar expert no assunto, tá bom? Que depois que você pega o jeito, meu amigo, ninguém segura. Então vem comigo, você vem comigo e vamos embora! Exercício de número 1, isso aqui é você assistindo a minha aula e vai assistir todos esses 7 exercícios. Bora lá! Nos diz o seguinte, Federal do Rio Grande do Sul. Ele nos fala que um sistema constitui-se de oxigênio cuja massa molecular é 32 gramas por mol. Tá? O mesmo está sofrendo transformação no sentido indicado pela seta. Considere que o oxigênio se comporta como gás ideal. Dado, ele passou o dado. Calcule a massa de oxigênio contida no sistema. Tá? Eu aconselho, neste caso, atenção. Henrique, qual dos dois usar? Eu aconselho usar esta do 0082, porque a pressão ela já está em ATM, então fica mais fácil. Tá? Então vai ficar o quê? PV igual a nRT, porque se ele pede massa, tem a ver com o número de mols. Tá? Só que ele não pede o número de mols, então o número de mols você vai substituir por eminho sobre emão. Beleza? Então, PV igual a eminho sobre emão, RT. Pressão no ponto A, 4,1 vezes volume 2, tá? É igual a M sobre 32 vezes 0,082 vezes 200. Como que eu sei que é 200? Eu acho que eu esqueci de passar uma informação. Deixa eu conferir aqui onde eu tenho. Sim, eu esqueci de passar uma informação. Desculpe, gente. No caso ali, eu esqueci de falar que no diagrama da figura a temperatura no estado A é 200 Kelvin. Por isso que ali o 200 está na conta, tá? Então peço desculpas aí.
Fazendo a conta, né, calculando tudo isso, eu vou chegar que a massa é 16 gramas. E é isso. Esse exercício foi mais para mostrar como que usa PV igual a NRT. Então a gente vai passar por um exercício assim de cada tipo. Vamos indo com calma, tranquilidade, na paz de Deus. Amém. E vamos que vamos, né, meu povo? Bora, bora. Então esse exercício 1, suave na nave. Então bora pro 2 enquanto eu tomo uma água. O 2, exercício da Unicamp, nos diz o seguinte: nas proximidades do Sol, a sonda solar Parker estará exposta a altas intensidades de radiação e a altas temperaturas. Diversos dispositivos serão usados para evitar o aquecimento excessivo dos equipamentos a bordo da sonda, entre eles um sistema de refrigeração. Um refrigerador opera através da execução de ciclos termodinâmicos. Considere o ciclo termodinâmico representado abaixo para um gás ideal, em que V2 é igual a 1,5 V1 e T1 é igual a 200 Kelvin. Calcule a temperatura 3. Beleza. Vamos partir para a resolução. Vou comparar os estados 1 e 2. Então eu tenho o quê? P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Eu sei que as pressões são iguais, porque eles estão numa mesma linha, mesma pressão. Portanto, tchau pressão, tchau pressão. Ele não vai dar mais pressão para a gente. O que sobra? Volume e as temperaturas. Volume 1 é volume 1. Volume 2, 1,5 vezes volume 1. Ele pede o quê? T3. T3 é a mesma. A temperatura no ponto 3 é a mesma da temperatura 2. Porque ele fala ali, ó, isoterma. Iso igual terma temperatura. Então é a mesma temperatura no mesmo ponto ali, né? Então, na mesma curva, digamos assim. Portanto, tá aqui, V1 sobre 200 é igual a 1,5 vezes V1 sobre T2. Então, T2 é igual a 300. Eu descobri T2. Calculei isso para o ponto 2. Só que eu descobri isso aqui, né? Que é a questão é que eles são isotermas. Então, T3 é igual a T3, T2 é igual a T3, que é igual a 300 Kelvin. Olha que suave, gente. É bem tranquilo. É pegar os dados, interpretar e mandar boa. Né? Vocês são capazes, é tranquilo. Tá? Então, ó, vai dar tudo certo. O próximo também é tranquilo. Tá? E depois a gente já começa a complicar um pouquinho. Porque foram 3 que eu peguei dessa primeira parte de gases ideais. E depois começa a misturar com trabalho, com primeira lei, com energia, com força, com trabalho, energia interna, enfim. 3. Faculdade de Medicina de Santa Casa, aqui em São Paulo, nos diz que na lata de um desodorante do tipo spray há as seguintes advertências: não coloque essa embalagem no fogo ou no incinerador. Não exponha essa embalagem ao sol nem a temperaturas superiores a 500 graus Celsius. Pode explodir se aquecido. A razão da possível explosão é o aumento de pressão a qual fica sujeito o conteúdo da lata devido ao seu aquecimento. Para ilustrar esse aumento, considere que uma lata de desodorante cujo conteúdo esteja a uma pressão de 2 vezes 10 a quinta pascal a 27 graus Celsius seja tirada em uma fogueira, de modo que sua temperatura atinja 177 graus Celsius. Considerando que o volume da lata seja constante e que seu conteúdo seja um gás ideal, a pressão a qual esse gás fica submetido devido a esse aquecimento é. Faltou um E aqui. Tá. Gente, isso é super importante. O volume da lata seja constante. Grifa isso daí quando você estiver fazendo uma lição, quando você estiver fazendo uma prova. Grifa, porque aí você já consegue cancelar o V da equação. Então você tem pressão, né? Então aqui, vamos partir para a resolução. Ó, volume constante. E eu vou aplicar na lei, na fórmula geral dos gases perfeitos. Tá aqui. O que eu tenho? Corta o volume. Ele já dá a pressão 1. Já dá a temperatura 1. Já dá a temperatura 2. Ele quer o quê? Pressão 2. Fechou. 2 vezes 10 a quinta sobre 300 é o quê? 27 graus Celsius mais 273. Passei para Kelvin. E 450 é 177 mais 273. Pressão 2 vezes 10 a quinta, tal, ele quer P2. Bom, faz a conta ali. P2 é 3 vezes 10 a quinta pascal. Tranquilo, né, gente? Ó, de boas esse exercício, suave também.
Só tirar as informações e mandar ver na fórmula. Tá? Eu sei que às vezes o problema da física é a própria fórmula, mas no final, depois que você pratica bem e que você entende o negócio ali da coisa, o negócio fica bom. Então, bora para o 4. O 4 é um exercício da FUVEST, antigo, mas eu tá aqui. Tá? Ele nos diz que o gráfico a seguir mostra um ciclo gasoso de um motor de 4 tempos. Aí eu modifiquei, tá, esse exercício. Nele, as curvas tracejadas representam isotermas. Beleza. Com relação a esse ciclo, sabendo-se que as linhas tracejadas representam isotermas, avalie as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Em seguida, explique a sua escolha, qualquer que seja. Bom, conclusão. Letra A. Então a gente vai ter 5 frases, vamos julgá-las como verdadeiras ou falsas e vamos explicá-las. Por que é legal esse exercício? Para a gente praticar. Tá? Para a gente praticar a interpretação de gráfico, que para muitos pode ser um problema. Então, bora lá. Letra A nos diz que a transformação de A, o gás sofreu trabalho, isto é, trabalho menor que zero. Vamos ver. Então, a temperatura é esta transformação que o cara está analisando. Ó, transformação de A. Bom, o que a gente precisa saber? Essa afirmação eu vou já lhes dizer que é uma frase verdadeira. Vamos justificá-la. Sofreu trabalho? Sim, sofreu trabalho. Tá? Porque, querendo ou não, o gás sofreu uma compressão. A seta está aqui, ó, está vindo para dentro, ele sofreu uma compressão. Ou seja, houve uma redução do volume do gás. Então o trabalho é negativo. Aqui faltou um acento. E dizemos então que o gás sofreu trabalho. Tá? Visto que algo ou alguém teve que gastar energia para espremer o gás. Entendeu? Tranquilo, né? Então é pegar essas malícias daqui da física. Tá? Então vou até apagar isso daqui. B. A primeira lei da termodinâmica, tá? Essa aqui da TD, eu simplifiquei, abreviei na verdade, pode ser usada para verificar que a sequência de transformações, vamos lá, de A para B e B para C, ó, é exotérmica, isto é, o gás libera energia, calor. Bom, o que aconteceu? Ele teve um aumento da temperatura, preste atenção, ele aumentou a temperatura de A para B, tá? Porque quanto mais para fora, maior a temperatura, né? Essas linhas mais para fora, maior a temperatura. Ou seja, aumentou a temperatura. Portanto, a variação da energia é positiva, tá? É positiva. Então, houve uma realização do trabalho por parte do gás, dado que ele expandiu. Então, o trabalho é positivo. Pela primeira lei, que é Q igual a T, o trabalho mais a variação de energia, se o T e a energia são positivos, logicamente o Q é positivo. Então, não foi exotérmico, e sim endotérmico. Tá? Porque ele não liberou energia, ele ganhou energia, né? Então ele não liberou. Então é bem assim, esse exercício é legal para a gente trabalhar essa interpretação aí, né? Para a gente ter isso daí, porque é bom, tá? Isso daí é bom, vai ser bem. Muita gente pode estar entendendo a parte da matéria agora com esse exercício para fixar bem, né? Eu gosto de chamar aquele exercício de fixação. Beleza, bora para o C, para o D e para o E, vamos lá. Letra C nos diz que a primeira lei da termodinâmica pode ser usada para verificar que a transformação CD é exotérmica. A transformação CD é exotérmica. Bom, vamos entender o porquê? Neste caso é verdadeiro, porque não houve uma variação de volume. Então é exotérmica. Então o trabalho é zero, tá? Porque lembra que o trabalho da força é P vezes ΔV. Se não houve variação, não houve trabalho, tá? A variação da energia interna é negativa, porque migrou de uma isoterma superior para uma inferior, tá? Então, por exemplo, estava em 500 Kelvin, foi para 400 Kelvin, por exemplo. Então, se, usando a primeira lei agora, Q igual a ΔU mais T, se T é zero e ΔU é negativo, portanto Q deve ser negativo, logo exotérmico. Tá bom?
Tranquilo, né? Letra D de dado, tanto a transformação CD quanto DA são adiabáticas. Adiabáticas é quando o Q é zero, ou seja, que não houve troca de calor, né? Ou seja, já é falso, ó, porque não houve troca de calor, não pode haver troca de calor entre o meio e o gás presente no pistão, por exemplo, né? Então, o Q é zero. Aí, no caso, então, a transformação CD, como discutido no item C, o trabalho é zero, a energia é negativa, portanto, o Q também é negativo. Portanto, não pode ser um processo adiabático. E a transformação DA eu não expliquei porque nós vamos falar dela na letra E, que diz ó, que na transformação DA as partículas que compõem o gás reduziram seu grau de agitação. Não tem como eles reduzirem, portanto é falso, né? Eles vão permanecer igual, ó, porque é uma compressão isotérmica, então não houve variação da energia interna e o trabalho é negativo, portanto Q também é negativo. Então não tem como ser uma transformação adiabática. Tá bom? Deu para pegar aí, meu povo? Espero que sim, hein? É bem importante esse exercício. Se você não entendeu, vai lá no Instagram, me pergunta, que eu te explico sem problema nenhum, meu povo, beleza? Então, bora para o exercício de número 5 da Federal do Paraná. Ele fala assim, ó. No desenvolvimento de uma certa máquina térmica, o ciclo termodinâmico executado por um gás ideal comporta-se como apresentado no diagrama P vezes V a seguir. Letra A. Qual o trabalho realizado pelo gás durante o processo A, B e C? Então, ele quer este daqui, ó, A, B, C. Bom, vamos lá. Trabalho eu vou ter que calcular pela área, porque ó, P, V. Então eu vou ter que usar estas duas áreas aqui, ó. Certo, bora lá. Então, ó, o trabalho desse processo pode ser calculado pela área do gráfico, destacado em laranja e amarelo, referente a esta transformação, como está aí. Então, ó, a área laranja é um retângulo, então base vezes altura, 3 vezes 10, por que vezes 10? Agora eu já nem lembro mais, gente, desculpa, é uma loucura. 3 vezes 10 ao cubo, isso vai dar 3 vezes 10 à quarta. Tá, pera, base... Ah, tá, ó, meu povo, agora eu entendi. Olha, que é muita informação. A base é 3 e a altura é 10 vezes 10 ao cubo, tá? E aí a área amarela é um trapézio, base maior mais base menor vezes a altura, tudo sobre 2. E é o que está ali, ó. Então vai dar 37,5 vezes 10 ao cubo, só que como eu quero depois eu vou precisar somar, né? Então eu deixei tudo como 10 à quarta. E aí ficou 33,75 vezes 10 à quarta. Trabalho total, soma dos dois, 6,75 vezes 10 à quarta. Tranquilo, né? Agora na letra B ele nos diz: sabendo que a temperatura do gás no ponto B vale 300, determine a temperatura do gás no ponto C. Bom, P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Simples. O que não vai mudar? Pressão. Então, tchau para pressão, tchau para pressão. Vamos ficar com 6 sobre 300 igual a 9 sobre T2. Então, T2 vai dar 450 Kelvin. Show, fechou. E letra C, o processo DA é isotérmico. Então, do D até o A é isotérmico. Né? Se a gente sumir aqui, ó, a gente pode perceber aqui, ó, é isotérmico. A curva aqui é a mesma. Ele pergunta qual é a variação de energia interna do gás nesse processo. O que vocês acham? Vamos ver, hein? Não tem variação, porque é isotérmico. Não há variação de temperatura nem de energia interna, né? Então a temperatura permanece igual. Então é zero. Aê, meu povo, acertamos, né? Tranquilo. Então é pegar o jeito e depois ficar show de bola. Exercício 6, bora pro próximo. Specs. Nos diz. Aqui tem um E a mais, tá? Agora que eu percebi. Um gás ideal sofre uma compressão isobárica, mesma pressão, sobre a pressão de tanto, e o seu volume diminui tanto, diminui menos. Durante o processo, o gás perde 1,8 vezes 10 ao cubo joules de calor. Perde, negativo. Calcule qual foi a variação da energia interna do gás. Bom, vamos calcular o trabalho primeiro, né, para a gente conseguir calcular a energia interna por meio da fórmula da primeira lei da termodinâmica. Beleza. Dados.
Pressão é isso. Variação de volume é isso. Trabalho é pressão vezes variação de volume. Então é 4 vezes 10 ao cubo vezes menos 0,2. Trabalho menos 0,8 vezes 10 ao cubo Joule. Bom, já sabe disso? Portanto, primeira lei da termodinâmica, Q é igual ao trabalho mais variação da energia interna, é igual a menos 1,8 vezes 10 ao cubo, que é a quantidade de calor, é igual a menos 0,8 vezes 10 ao cubo, mais a variação da energia interna, que é o que ele pede, que vai dar menos 10 ao cubo joules. E assim, ó, finalizamos mais um exercício. Tranquilo, né, gente? Não é difícil, né? Ele é um pouco trabalhoso de fazer, mas não é difícil. A questão é assim, ó, dica do dia. Termina o seu dia e a semana feliz com o Henrique. Tira os dados do problema, coloca, assim como eu fiz aqui, ó, dados, P é tanto, variação de volume tanto, e vai. Atenção, ó, diminui, perdeu, comprimiu, é tudo negativo, né? Então vai colocando assim porque fica melhor para você, tá bom? Então hashtag fica a dica de hoje. Bom, último exercício, bora? Estadual de Londrina nos diz que para nós analisarmos o gráfico a seguir, que representa o que? Uma transformação cíclica ABCDA de um mol de um gás ideal. Ele fala, calcule o trabalho realizado pelo gás durante o ciclo ABCDA. Beleza, ó, vamos lá. Para calcular o trabalho, então vamos calcular a área do gráfico. Beleza. Atenção. Ó, o trabalho do ciclo, esse aqui eu peguei a resolução, tá? Então ele está explicando. Ó, o trabalho do ciclo ABCDA representado na figura corresponde à área da figura. Considerando o sentido horário, teremos um trabalho positivo. Os segmentos AB e CD, em que temos uma transformação isocórica, volume constante, terá um trabalho nulo, tá? Porque o volume permanece igual. Então, no segmento BC, teremos uma expansão volumétrica isobárica, conduzido a um trabalho positivo. A seta está à direita, está para a direita. Se fosse para a esquerda, seria negativa. E no segmento DA, teremos o gás recebendo o trabalho do meio externo, trabalho negativo. Portanto, vamos lá. Opa! Trabalho igual a pressão vezes variação de volume. Beleza? Então, ó, trabalho realizado positivo, recebido negativo. Tá bom? Como está ali. Então, eu vou calcular o trabalho de B para C. Então, vai ser 15 vezes 6 menos 2, que dá 3. Então, 15 vezes 3, 15 vezes 4, 60 joules. Trabalho DA vai ser o quê? 5 vezes 2 menos 6, que vai dar menos 20. E o trabalho total, 60 menos 20. Então você vai somar ali os dois, 60 mais menos 20 vai dar 40 joules. Você poderia também fazer pela área do retângulo, tá? Mas eu aconselho fazer a questão dos trabalhos à parte, depois você somá-las, tá? Porque eu acho que fica melhor para a gente enxergar o que o exercício pede e entender a matéria, tá? Então, dica minha, mas aí você vê o que fica melhor para você no exercício, tá bom? E tem a letra B também, que está na outra tela aqui, ó. Ele pede para nós calcularmos o maior e o menor valor da temperatura absoluta do gás no ciclo. Considere o R tanto. Justifique sua resposta apresentando todos os cálculos realizados. Bom, vamos lá. Aqui o que eu falei, então quanto maior a curva, a temperatura vai crescendo, né? Quanto mais distante a curva, maior a temperatura. Então, ó, observando o gráfico dado, notamos que os pontos de maior e menor temperaturas absolutas é o C, maior, menor é o A. Como está aqui, então vamos usar PV igual a NRT. Beleza, ó, até coloquei o que é cada um aqui. Então vamos lá, trabalho no ponto C. Você pega a temperatura, já estou até ficando louco. Isolei a temperatura, né? Então a pressão vezes volume sobre o número de mols vezes o R. Tá? Então vai ser 15 vezes 6 dividido por 8. 11,25 Kelvin. E a menor temperatura, 5 vezes 2, 10 sobre 8, 1,25 Kelvin. E assim encerramos o exercício. Gente, ó, tranquilo, né? De boaça, tá? Tranquilo. Ah, e outra coisa, esse 1 mol ele passou aqui no exercício, tá? Não tirei da minha mente, tá? Não fiz conspiração com ninguém, tá tudo certo. Beleza, meu povo? Tranquilo? Suavidade? Olha, assim
encerro mais uma videoaula. Muito obrigado por vocês terem assistido. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Vejo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem bem e até lá!